Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Glincast, o podcast da Glin. No episódio de hoje nós vamos falar com a empresária que ajuda brasileiros que querem morar na Irlanda. Estou falando de Malu Rosado, que ela é fundadora da CI Irlanda. Malu, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu, Pedro, obrigada. Então vamos lá, Malu, a gente gosta de contar aqui as histórias empreendedoras, as trajetórias dos nossos convidados e acho que vamos começar aí bem pelo começo, até um pouco antes da vida na Irlanda. Conta pra gente o que você fazia no Brasil antes de você se mudar, como era a sua vida por aqui. Então, Pedro, primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, é um prazer estar aqui com vocês. A verdade é que, quando eu vim para a Irlanda, eu tinha 37 anos. Então, eu tinha uma história já grande no Brasil, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. No Brasil, eu já fui empresária, trabalhei muito tempo em multinacionais, trabalhei em empresas de médio, grande porte. E meu trajeto até chegar na Irlanda aconteceu por uma situação um pouco triste. Meu pai descobriu um câncer, eu sou de Brasília, morava em Brasília, eu recebi uma proposta para morar no Rio, trabalhar no Rio, e num período determinado, meu pai descobriu um câncer, e aí, como ele ficava em Brasília e eu estava no Rio, eu comecei a apoiá-lo, indo para o hospital, estando com ele, então eu pedi para sair do meu emprego em que eu trabalhava. Fiquei com ele por um período grande no hospital, até que ele veio a falecer. E quando eu retornei para o mercado de trabalho, todas as vagas praticamente que eu aplicava, porque eu já estava num nível gerencial, me exigiam inglês. E era algo que eu percebi assim, já tinha muito tempo que eu tentava fazer inglês e nunca tinha performado, desenvolvido muito inglês, era um calcanhar de Aquiles que eu tinha. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Aí numa conversa informal com meu cunhado falou, Malu, por que você não tira um período sabático e vai tentar fazer um intercâmbio? Aí eu falei, tá louco, né? 37 anos, quem que com 37 anos faz intercâmbio? Na minha cabeça, intercâmbio era só pra adolescente. Eu falei, não faz sentido nenhum. A princípio, quando ele falou, soou assim como se algo fora da curva, né? Só que depois de um tempo eu falei, gente, mas por que não? Eu tô sem trabalhar aqui. Tinha recebido um valor bacana em relação ao seguro do meu pai. Falei, sabe, até para repaginar, para oxigenar, talvez seria uma oportunidade boa. Então, o que pareceu nonsense num primeiro momento, depois me pareceu, pode fazer sentido. Começou a fazer sentido, né? Começou a fazer sentido. E aí eu fui dar uma olhada, pesquisar em valores, e etc. Falei, quer saber de uma coisa? Vou. E aí optei por um país em que eu pudesse trabalhar e estudar. A Irlanda dá essa possibilidade. E em 3 meses, desde essa conversa que eu tive com meu cunhado, eu vim para a Irlanda. Então foi algo bem rápido. Então, em resumo, essa é a minha história. Foi como aconteceu. E aí, aqui eu vim, obviamente, como intercambista para estudar e trabalhar. Eu dei um foco inicial muito grande no inglês, porque eu sabia que o inglês... Porque a minha proposição inicial era, viria para cá, desenvolvia o inglês, voltava para o Brasil e aplicava para vagas. E Malu, assim, a ideia inicial era passar quanto tempo nesse intercâmbio? Então, Pedro, a ideia inicial era 1 ano, porque é o período de visto que o país dá para os estudantes que estudam e trabalham aqui. Mas eu diria que na primeira, sei lá, na 3ª semana, eu já estava convencida de que eu queria ficar. E aí coloquei energia total nisso. Então eu foquei 100% no inglês. Eu fazia um trabalho voluntário numa empresa que é uma ONG, não recebia nada por isso, trabalhava todos os dias. Então de manhã eu ia para a escola, de tarde eu fazia esse trabalho voluntário, e à noite eu fazia brigadeiro para vender de manhã na minha escola. Então era uma forma de eu fazer ter uma renda extra. Renda extra não, renda, né? Porque eu não tinha nenhuma extra. E trabalhava como voluntária. E o voluntário foi fantástico, primeiro porque me deu uma inserção na cultura irlandesa, na forma que eles trabalham, no que funciona aqui. Segundo, que para quem vem fazer intercâmbio, é muito legal ter uma referência local do país. Então, só trabalhava com irlandês, então me forçava assim. Eu brinco que tá com medo, vai com medo mesmo. Era nesse caso, porque chegavam clientes irlandeses e eu tinha elementary de inglês, meu inglês era muito básico. E ainda assim me forçava muito a me desenvolver. Então, era uma forma de me pressionar a não ficar numa zona de conforto. E eu evoluí muito no inglês nesses 8 meses de trabalho voluntário. Eu saí do elementary para o upper intermediate, estudando de manhã e trabalhando à tarde como voluntário. Então, foi dessa forma que eu consegui me evoluir na língua, né?
E assim, além da língua, assim, que outros desafios você se lembra, assim, que você enfrentou, assim, nesse começo, assim, dessa adaptação, enfim, ao país? Teve alguma coisa que marcou, assim, além da língua? Ou... Eu acho que, Pedro, a questão é a seguinte: quando a gente vem do Brasil, a gente tem referências muito claras do que a gente gosta, do que a gente não gosta. Você já tá num estágio em que você sabe que tipo de comida, restaurantes, seus amigos. Você tem um total controle a respeito do seu dia a dia, do seu ambiente. Quando você vem para um país novo, você zera todas essas referências. Você não tem nenhuma. Você não tem mais amigos, você não fala a língua, você não conhece ninguém, você não conhece o que é bom, o que é ruim. Suas referências todas são zeradas. E eu acho que esse é o maior desafio. E a gente não considera muito isso quando a gente está no Brasil e a gente vai para fora. Só depois que você chega e que você começa a viver que você consegue perceber o tamanho que é isso. Que é muito puxado. Uhum, E aí, obviamente, uma outra coisa que eu acho que chama muita atenção é a questão da diferença cultural. A gente, por exemplo, tem algumas coisas que a gente fala, por que tem que tomar banho todo dia? Um exemplo bem hipotético, mas só para trazer essa referência. Porque a uhum, gente nasceu e viveu num país em que isso culturalmente é o que tem que acontecer. E uhum, qualquer pessoa que saia dessa régua soa estranho pra gente. Só sim. que o indiano não toma banho todo dia mesmo. E quem tá certo e quem tá errado nessa história? É óbvio que a gente é tão presunçoso que a gente acha, não, tem que tomar banho todo dia. Tá Quem bom. tá errado Mas são o os dele outros, não né? acha isso. E a percepção do outro é a mesma que a nossa. Do tipo, ele acha que o jeito dele é certo. E quando você mora fora, você quebra todos esses paradigmas. Você para de ser presunçoso e achar que só seu jeito funciona, só seu jeito é o correto. Não necessariamente. Outra coisa é a questão cultural, né? Eu trabalhava na Oxfam como voluntária, e na Oxfam, a cultura deles na Oxfam, na Irlanda, a cultura deles é muito diferente em relação à prestação de serviço para o cliente. No Brasil, existe uma subserviência do tipo, eu sou funcionária da empresa, o cliente é o boss, ele é o que manda, né? No Uhum. Brasil tem muito isso, essa cultura muito enraizada e forte. E aqui Até não na lista existe. com o cliente, né? Digamos assim. Exatamente. Aqui é uma relação muito de igual. Não existe essa de o cliente fala e eu obedeço, o cliente tem sempre razão. Não existe isso. Então, falo em alguns lugares sobre isso, já comentei em alguns lugares sobre isso, mas que, por exemplo, eu estava na loja, eu trabalhava na Oxfam, e aí chegou um cliente entregando um iPad, um MacBook, desculpa. E quando ele entregou o MacBook para doar, porque era na Oxfam que eu trabalhava, era uma loja de furniture, de móveis. Uhum. Então, as pessoas doam móveis super novos, tudo de casa eles podem doar, normalmente coisas muito boas, e a loja vende o dinheiro que é Arrecadado. recebido, né, dessas Uhum. vendas, arrecadado dessas vendas, são enviados para crianças da Síria, com causas super nobres. E Legal. aí, eu estava na loja nesse dia, e aí chegou um cliente com um MacBook para me entregar para doar. Quando eu vi aquilo, eu falei, uau, isso é muito legal, né? Já peguei o Uhum. MacBook, porque a gente recebia, né? E aí, pegando o carregador, e falei, meu Deus, já vou ver quanto que eles vão vender, que talvez eu vá comprar, porque eu queria ter um MacBook na época, né? E aí, muito engraçado, que a minha gerente chegou perto, viu aquilo, aquela situação, falou, Malu, não, pode devolver, a gente não recebe MacBook, a gente não recebe computador. Ali meu coração chorou, né? Que eu falei, não é possível. Devolver, eu vejo o MacBook indo embora com o moço novamente. Eu olhei, ai, que dó, né? Eu queria, pensei comigo, mas não quis falar para não ficar parecendo invasiva. E aí eu falei, mas, Mônia, desculpa, não entendi. Por que a gente não aceitou? Ela falou assim, porque eu não tenho como garantir a prestação de serviço desse produto. Eu não tenho como garantir a qualidade desse produto. Eu não sei se esse computador tá com uma bateria muito boa e eu não tenho time para isso, então eu não posso receber. Uhum. Então eles vão muito além, não existe ganância do tipo, ai, eu quero mais barato, doado, pelo amor. Uhum. Não existe, eles são isentos disso. E é muito diferente qualquer, eu acho que pessoa no Brasil que quisesse um dia, tivesse pensado em ter um MacBook, ia falar, putz, essa é a minha oportunidade. Uhum. Mas para eles não soa nesse nível de. E outra situação que Entendi. aconteceu também que foi muito, muito marcante eu lembro que o gerente da minha loja passava na loja gritando: vamos fechar a loja, vamos fechar a loja. E eu ficava, gente, que coisa rude, como é que fala para os clientes isso? Porque eu vinha com a cultura do Brasil, né? De que Uhum. no Brasil o cliente tem sempre razão e não pode ser tratado dessa forma. E falava gritando, gritando. Passou assim, vários dias passando na loja gritando. Eu falei, gente, eu precisava falar, pô, que isso não é legal, né? Aí meu gerente era Paul também, tinha dois gerentes. E aí chamei ele, Paul, só te perguntar, você não acha que é rude passar na loja gritando, vai fechar, vai fechar? Isso é tão. O cliente tá aqui para comprar com uma. E isso eram Uma 5 e causa tão 20 nobre, né?
Isso, uma causa tão nobre. E a loja fechava às 5h30, então 5h20 ele passava alertando os clientes que a loja estava para fechar, que eles tinham que ir embora, acelerar o processo deles. Ele virou para mim e falou assim: Malu, e você acha justo com você, com todas as pessoas que estão trabalhando aqui, ficarem até mais tarde, só porque eles não se organizaram e não se atentaram ao horário de fechamento da loja? Você acha que é justo? Você acha que vocês que têm família não precisam também ter a vida de vocês? Isso não é certo. E ali me quebrou completamente, porque eu fui completamente armada, achando que eu ia convencê-lo de que ele estava sendo rude, e ele me convenceu de que ele estava certo e eu estava errada. Então são essas coisas que te fazem mudar muito sua perspectiva de Sim. percepção, do tipo, a gente tem essa presunção de achar que o nosso jeito é o certo, e não necessariamente. E num país novo, você expande muito nesse aspecto, sabe? Então é muito Uhum. legal. Não, entendi. E como é que foi essa transição entre esse período estudante e trabalhando na Oxfam, e virar empreendedora por aí? Como é que foi essa mudança de mentalidade? Enfim, como foi essa vivência aí? Então, Pedro, eu diria que é o seguinte, eu acho que o período que eu tirei de Oxfam, só estudando, primeiro que a princípio, quando eu pensei, nossa, voltar para estudar inglês, começar do zero, será que vou ter capacidade de aprender o suficiente para aprender em time, né? Essas coisas todas passavam pela minha cabeça. Depois que eu comecei, foi meio que um período sabático, tipo, vou me dar esse tempo, porque eu vivia no Brasil, e a gente no Brasil tem uma cultura muito workaholic, de trabalhar muito, dar o máximo, trabalhar até tarde, é bonito ser feio, no sentido de Uhum, trabalhar até tarde é o que é legal. Aqui uhum, isso ninguém. As pessoas trabalham para viver, não vivem para trabalhar. Isso aqui é uma entendi. regra do país. E aí, quando eu vim para cá, foi uma desacelerada total, porque eu vinha nesse rush do Brasil, né? De correr, trabalhar até tarde, e achar bonito isso. E aqui foi do tipo, putz, dei um tempo para mim, pra eu, né, me assentar, focar no inglês e etc. E aí, acho que esse tempo foi um tempo importantíssimo, valiosíssimo, porque eu consegui dedicar para o inglês e evoluir na língua. E é o que eu falo para todo mundo também. Aproveita assim que você chegar para colocar toda energia, para qualquer pessoa que viva fora, coloca a sua energia completamente no aprendizado da língua, porque depois sua vida entra num ciclo, Sim. você não vai ter mais esse tempo. Uhum, Então foi eu botei 100% da energia, porque eu falei, quando eu precisar do inglês, eu não vou ter mais tempo sim. e nem dinheiro. Então eu preciso agora acelerar na minha língua, porque quando a água bater, o inglês vai ser a minha forma de converter a minha vida num sucesso. Então eu preciso É colocar minha de, energia de, agora. é de seguir adiante, né? Porque talvez a Exatamente. oportunidade chegue e você não esteja preparado, né? Exatamente. Eu quero estar preparada para quando a oportunidade chegar. E uma situação que aconteceu comigo, que é muito, muito marcante, foi que quando eu cheguei, eu comecei já a aplicar para vagas de emprego Hum. no LinkedIn. Então eu cheguei no segundo dia que eu já estava aqui, desde o Brasil, eu já estava pesquisando vagas no LinkedIn relacionadas à minha área. E aí, quando eu cheguei, eu já comecei a aplicar. Foi ali que a minha ficha caiu. Porque eu comecei a receber várias ligações. Assim que eu cheguei, porque eu tinha um telefone daqui, eu já podia aplicar, arrumei meu currículo com translator mesmo, na época, Uhum. e comecei a aplicar e comecei a receber ligações na mesma semana. Só que as pessoas me ligavam, eu não entendia. Obviamente, eu era elementary, mas eu era tão ignorante nesse aspecto, desculpa, não no mau sentido, mas assim, tão inocente, que eu achei que de alguma forma eu conseguiria me virar. Eu sou dessas, me dá um desafio que eu vou me virar. E eu achei que eu ia me virar. Só que quando eu recebia a ligação, que a pessoa falava, e eu ficava, oh, yes, ok, oh, ok, oh, thank you so much, that's fine, yeah. E a pessoa tava me falando alguma coisa, eu tava só, oh, ok, só falava esses monossílabos. E aí a pessoa desligava e falava. Quando eu recebi umas 3 ligações, eu falei: "Lascou". Eu não faço ideia do que a pessoa está falando, eles estavam marcando alguma coisa comigo. Eu entendi, assim, algumas palavras, tipo LinkedIn, currículo, CV, ó, entendi algumas coisas. Eu falei: "Para tudo, eu vou ter que dar 2 passos atrás, não vou possi". Cancelei todas as minhas aplicações, falei: "Eu preciso agora focar 100% no meu inglês, porque quando eu tiver com a oportunidade bater na minha porta, eu preciso estar preparada". Então foi aí que a minha ficha caiu fortemente, que eu tinha que focar 100% na língua. Uhum. Então, a partir daí eu tirei esse período sabático, como eu te falei, que eu acho que foi importantíssimo. E depois disso, eu comecei a. Eu percebia que assim, eu não tinha. Eu vim com uma reserva financeira, trabalhava, vendia brigadeiro para me manter, né, um pouco mais, para não descobrir completamente muito rápido. Uhum. Mas eu sabia que assim, eu não tinha mais muito dinheiro nem muita possibilidade, então tinha que dar muito certo. E eu falo uma coisa também que eu acho que é muito importante. Quando você não tem opção, quando as suas chances são limitadas, você faz a opção aparecer, você cria, né? Então, era Uhum. um pouco disso. Eu não tinha.
alternativa. O que eu percebia é que meu inglês ainda não era suficiente para trabalhar numa multinacional daqui, numa grande empresa como eu imaginava. Então eu falei, eu preciso encontrar uma forma de encontrar uma empresa em que perceba as minhas qualificações profissionais e valorize isso. Sim. Então eu falei, a única forma é encontrar uma empresa brasileira. E quando eu vim para Irlanda, com a CI, eu comprei meu intercâmbio com a CI, eu falei com a minha consultora, né, que me vendeu na época, vocês têm CI na Irlanda? Ela falou, não. Eu falei, então vou abrir uma lá. E eu acho que ela olhou pra minha cara e falou, tá bom, mas assina aqui então, tá bom? Porque ela deve ter pensado, é louca, né? E aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Nunca tirei isso da minha cabeça, desde quando eu tava no Brasil ainda. E aí quando eu cheguei aqui, já tinham passado uns 8, já tinha melhorado a língua bastante. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou descobrir quem são os donos da CI no LinkedIn e vou mandar uma mensagem pra eles. Eu descobri quem é, pesquisei no Google, peguei o nome e mandei um e-mail pra eles. E aí depois, sei lá, eu falei, não vão me responder nunca, mais de 700 funcionários, uma empresa grande, etc. Aí depois de 2 dias eles me responderam e a gente começou a conversar. E a partir daí, falei que eu achava que existia um potencial muito grande de desenvolver o destino, e eles, a princípio, foram um pouco reticentes, disseram que a representatividade de Irlanda, no tudo que eles vendiam era muito pequeno. Eu falei, mas é por isso mesmo que você precisa, então, porque existe uma representatividade gigante que pode ser ampliada se a gente trabalhar. Eu provei para eles, através de um business plan, o porquê que isso poderia ser muito bacana, e depois de muitas conversas, eu acho que eles conseguiram entender que existia potencial real. E aí, depois de muitas reuniões, eles vieram aqui pra gente ter uma reunião, fui no Brasil também, e a gente decidiu abrir a operação. Legal. Então foi assim que tudo começou. Entendi. E é muito engraçado, porque parecia um gigante desafio, mas eu falo, o desafio só tá começando, foi conquistar a abertura da empresa, mas manter a empresa é um outro desafio gigante também. Você sempre acha que vai parar, o desafio vai acabar, mas você só vai achando surpresas ao longo das portas que vão se abrindo. Exato, Pedro. E nesse gancho, assim, acho que depois talvez do sim, digamos aí, dos sócios da CI para vamos abrir a operação, como foi abrir uma empresa num país, digamos, estranho aí para você? Que entendi que você obviamente, já teve experiência de empresário e de fazer negócio no Brasil, mas claro que outra cultura, outras normas e leis e etc. Como é que foi essa experiência na Irlanda, assim? Foi fácil, difícil? Foi difícil. Eu acho que existem outros desafios que são mais difíceis. Por exemplo, a língua é um desafio gigante. Mas eu acho que a diferença cultural, porque, por exemplo, o que funciona no Brasil não é a mesma coisa. A contabilidade do Brasil não é a mesma daqui. As regras do país são diferentes. Essa questão da gente, nós brasileiros, nós temos uma qualidade muito grande, porque a gente é muito aguerrido comercialmente falando. A gente quer ter clientes, a gente quer expandir, a gente tem essa visão, eles não têm. Então, só para você ter uma ideia, para eu abrir uma conta bancária aqui, eu levei 8 nãos. Eu consegui abrir no 9º não. E isso desde uma empresa de contabilidade. Assim que a gente abriu a operação, eles fizeram a abertura da nossa empresa. Eles me falaram, você não vai conseguir abrir conta bancária física aqui, somente digital. Eu falei, mas não faz sentido, porque a gente ia receber cash de cliente, dinheiro de cliente. Não, a gente precisava depositar numa conta física. E a digital, para mim, não atenderia. Então, para mim, não era uma opção. Só que ele falou, você não vai conseguir. Imagina, uma empresa de contabilidade me dizendo que não. Por quê? Porque os sócios, meus sócios, moravam no Brasil e eu aqui. Eu era a única pessoa aqui. Só que, então, por essa razão, por eles estarem fora, os 3 teriam que estar aqui. Eu precisaria ser europeia. Na época, a gente estava aplicando meu work permit. Então, não era uma alternativa. Então, ele foi muito categórico em dizer que não era possível. Só que, para mim, Pedro, o não é uma questão de opinião, porque ele pensa isso, mas eu achava que era possível. Então, fui em um banco. Não. Poderia, se fosse outro, talvez já o contador falou, o banco falou não, fui no outro, também não. Fui no outro, fui em 8 bancos. Todos os 8 bancos me disseram não. No 9º, conversando com uma gerente, né, no meu inglês meio basiquês, consegui abrir a conta no banco. Então, essas dificuldades, que aparentemente, parece que é pequeno, mas te toma muita energia, porque você não sabe como funciona, você está tentando, tateando, né, para ver o que funciona e o que não funciona. E a questão contábil mesmo. Eu lembro que quando a gente foi abrir a empresa, eu tive uma reunião com os contadores, que na verdade é uma empresa de contabilidade, que tem uma pessoa responsável pela folha, outra responsável. Então, é uma empresa que atende a empresa em todos os aspectos contábeis. Então, eram, sei lá, uns 8 profissionais nessa sala para a gente fazer uma reunião para eu apresentar a empresa, o que era a empresa. Imagina, super básica ainda no inglês, não tinha um vocabulário expandido, um monte de irlandeses sentados numa sala e eu sozinha representando. Então, essas coisas te deixam um pouco do tipo inseguras no primeiro momento, mas depois te dá aquele sentimento de putz, consegui, foi muito legal.
Mas é a diferença cultural que eu acho que é o grande desafio, de você entender o que funciona, como não funciona, porque você começa, como eu falei desde lá atrás, a gente começa muito zerado, você não tem referência de nada, você vai construindo essa referência no decorrer do tempo que você está morando fora. Entendi. E uma coisa que você comentou na hora na idealização da CI com sócios do Brasil foi o desenvolvimento do local, né, da Irlanda como destino de intercambistas, assim. O que Isso. que é, assim, a Irlanda, falando mais do ambiente mesmo, para receber alunos Uhum. e estudantes, o que que a Irlanda, digamos, na sua visão, se diferencia de outros lugares que são mais, digamos, mais antigos aí como destino? Porque eu acho que hoje em dia, talvez, a realidade também é diferente. A Irlanda já é bem considerada, acho, pelo Brasil todo como destino, mas assim, naquela Uhum. época, assim, o que que você via como um grande diferencial que ainda hoje existe em relação aos outros destinos? Então, Pedro, eu acho que o primeiro fator é que quando a gente fala de poder trabalhar e estudar, é um fator muito grande, porque, obviamente, quando você quer fazer um intercâmbio curto, de pouco tempo, trabalhar não é a sua prioridade. Você quer desenvolver a língua, provavelmente, mas, obviamente, você não consegue desenvolver muito com pouco tempo de intercâmbio, mas só uma referência aqui. Mas, por exemplo, eu vou tirar um período sabático no Brasil, vou pegar uma licença, vou sair do meu emprego, vou ficar 3 meses estudando uma focada no inglês, pode ser uma alternativa num intercâmbio curto. Porém, para quem deseja talvez imigrar, existem 4 países principais que dão essa possibilidade, que é a Irlanda, Austrália, Nova Zelândia e Canadá, em que você Uhum, pode estudar e trabalhar. E a Irlanda era um desses lugares. Eu optei pela Irlanda, então, primeiro pelo fato de poder trabalhar, segundo que, lendo e pesquisando bastante, era um lugar extremamente amigável, as pessoas gostam muito os irlandeses, no geral, gostam muito de brasileiros, são muito receptivos, e esse é um fator muito importante quando você vai morar fora. Porque se você está morando naquele país, você se sente persona não grata, do tipo, as pessoas não te querem, a probabilidade de você querer ficar é muito pequena, porque uhum, esse fator é importantíssimo, você precisa se sentir em casa. E num sim, lugar em que você não é recebido bem, você não se sente em casa jamais. Então, uhum, esse é um fator que eu considerei bastante. Outro fator é estar na Europa, colado em tudo quanto é país, podendo, por exemplo, um fim de semana eu vou viajar ali, vou para Londres, vou para Paris, vou para Alemanha, com uma facilidade, com preços extremamente acessíveis e uma facilidade muito grande. Isso para mim também foi um atrativo muito grande do que ir para o Canadá ou para Austrália e estar meio isolada de tudo e do mundo. Então, esse era um fator que para mim contava super. E a Irlanda, por si só, é um país lindo, com paisagens belíssimas, que você pode explorar muito, né, estando aqui também. Então, uhum. cada final de semana que você vai para um lugar, você visita lugares de paisagens de filmes e lugares lindos. Tem vários filmes que foram gravados aqui, Game of Thrones, e vários outros que são lugares belíssimos por si só. Então, mesmo que você não deseje viajar, aqui dentro você já está vivendo um monte de experiência muito bacana. Então, esses foram fatores que me atraíram a vir para cá. Legal. Assim, você comentou sobre na época que você veio, assim, da faixa etária, que já era uma faixa etária que, na sua cabeça, era uma faixa etária mais avançada. Eu sei que a Irlanda, ela também tem muitos cursos de formação, de profissionais. Hoje vocês atendem um público mais jovem, mais adulto? Como é esse mix aí de vocês, assim? Então, Pedro, falando no geral da Irlanda, isso é um fator muito bacana, muito diferente do Brasil. Eu vejo que o Brasil tem um etarismo muito grande, do tipo, pessoas a partir de 50 anos estão meio que fora do mercado, coisas do tipo que aqui não existe. Inclusive, as empresas de recursos humanos, elas são obrigadas por lei a não perguntarem a idade de candidato, estado civil, se tem filhos, essas perguntas não podem ser feitas por um profissional de recrutamento aqui na Irlanda, para vocês entenderem Interessante. e as pessoas às vezes valorizam muito mais as pessoas mais velhas, contratam mais as mais velhas do que as mais novas, numa competição de igual para igual. É muito Uhum. interessante isso, aqui é muito diferente. Porém, voltando à sua pergunta, que eu esqueci. Desculpa. É a faixa etária assim, a minha dúvida é sobre a faixa etária, o mix de clientes que vocês têm em relação à faixa etária. Se vocês atendem mais Aham. jovens que estão ainda fazendo ali, começa a faculdade ou na escola fazendo intercâmbio, ou profissionais já Uhum. de carreira que querem fazer uma mudança de carreira indo para a Irlanda ou se profissionalizando, enfim, Uhum. com curso no exterior. Qual é o Uhum. mix que vocês atendem Então, hoje? Pedro, a gente tem de tudo. Temos um volume muito grande de profissionais que eu diria que, clientes nossos, a gente tem um mix bem bacana, eu diria que 50-50 de pessoas mais novas, tipo assim, 18, 20, 25 anos, vindo fazer intercâmbio, e um volume muito bom também de pessoas mais qualificadas, profissionais que vêm para se especializar. Eu não diria que a gente tem um volume muito grande de pessoas mais velhas, mas eu já tive vários clientes, por exemplo, com 80 e poucos anos já vieram.
Ó, 70 e poucos. Muito legal, muito legal. interessante. Três ou quatro amigas, em torno de 60, 70 e poucos anos, elas vieram fazer intercâmbio juntas, e foi muito legal. A gente tem uma vez ou outra, mas é algo que pode ser desenvolvido. A gente não desenvolveu tanto, mas é um produto que tem demanda de mercado. Mas então, os clientes que chegam do Brasil aqui têm um mix bem variado de idades. E aqui na Irlanda a gente tem um foco muito grande em higher education, em cursos superiores. Uhum, Então, para cursos superiores, a gente vende muito curso superior, a gente tem muitos parceiros de universidades aqui na Irlanda, que a gente vende sim, para os estudantes que estão aqui querendo renovar e continuar na Irlanda fazendo um curso superior. tá, E o mix de nacionalidade é muito variado, mas eu diria assim, uma grande quantidade de pessoas. A gente no Brasil, a gente tem essa qualidade que a gente foca muito no desenvolvimento pessoal, né? sim. Intelectual, acadêmico. Então a gente tem um volume muito grande de profissionais, de pessoas que já se formaram no Brasil e que querem fazer uma segunda graduação, uma pós-graduação aqui, um mestrado. Então, um mix bem variado. Entendi. Respondendo a sua pergunta. E hoje vocês atendem só Brasil ou vocês atendem outras nacionalidades também? A gente começou a atender Spanish speakers. Antes da pandemia, a gente já tinha um volume muito grande de Spanish speakers atendendo esse mercado, e agora a gente retornou. E, obviamente, a CI no Brasil, junto com as afiliadas dela, ela tem lojas também em outros países, né? Entendi. Mas a E Irlanda foi a primeira, né? O primeiro país internacional. entendi. E assim, quando você enxerga sua experiência entre os Spanish speakers e brasileiros, assim, o que você acha que é a maior diferença desse público, assim? Você consegue enxergar A gente é um... muito similar, consigo. Opa, se consigo. A gente é muito similar, eu diria. É muito parecido, a gente tem um perfil muito parecido, mas o Spanish speaker, na minha opinião, que são mexicanos, chilenos, eles têm um perfil muito como se fossem mimados, assim, eles esperam uma prestação de serviço mais do que a gente. Eu acho que o Brasil tem muito disso. Depois que você mora fora, você começa a enxergar a nossa nacionalidade de uma forma do tipo um pouquinho diferente. Opa, aqui eu acho que a Irlanda nisso faz melhor, sabe, coisas do tipo. E Uhum, eu percebo que os Spanish speakers, eles têm essa percepção de, assim, a prestação de serviço tem que ser de muita bajulação. Um pouco com o oposto da Irlanda. uhum, Óbvio que tudo no meio termo eu acho que é o ideal. sim, Mas eu acho que um pouco disso, eles esperam muito. entendi. Não, legal. Não E estou dizendo que é certo ou errado, cada um tem seu jeito, mas eles esperam muito. não, aí cabe da gente entregar, né, as queixas do cliente. Mas, Exato. Malu, falando um pouco também aí do ambiente interno aí de vocês aí da CI como um negócio, assim, e seu também, assim, como empreendedora e líder, assim, como é que você descreveria o seu estilo de liderança aí com o time? É mais centralizadora, mais, digamos, ah, dá mais... Completamente descentralizadora. Total, eu dou autonomia total para o time. Se tem uma coisa que eu amo a gente trabalha não existe isso, ela é a chefe e eu sou funcionário. Não odeio, porque eu nunca gostei de trabalhar dessa forma. Eu gosto de pessoas que tenham liberdade para trabalhar, para desenvolver o seu. E eu acho que as pessoas, quando se sentem confiantes e felizes no ambiente de trabalho, elas conseguem dar o melhor delas. E o compromisso não vem da força, não vem do eu mando, obedece, você tem juízo, não tem nada. Não acho que é por aí que eu conquisto Uhum, nada de ninguém. Mas é muito numa relação de igualdade, uma relação de reconhecimento, uma relação de liberdade para fazer o seu trabalho. Óbvio que tudo tem que ter. Tem que estar alinhado com regras e padrões e a missão e visão dos valores da empresa. E todo mundo está muito alinhado, todas as pessoas que trabalham comigo, no geral, já tem muito tempo. uhum. E todo mundo conhece muito a minha forma de liderar, que é numa questão de completamente. Eu dou autonomia para todos eles se sentirem à vontade para trabalhar e dar o melhor deles. Então, basicamente isso. Não existe essa Legal. liderança. Eu gosto muito de reconhecê-los pelo que eles entregam e fazem, e eu acho que a gente tem um potencial gigante, porque são pessoas extremamente comprometidas. Não, legal. E quando você olha também, assim, o mercado de intercâmbio como um todo, assim, desse tempo todo aí que você já está vivendo nesse mundo, assim, você enxerga, assim, alguma tendência clara, alguma coisa que está mudando, ele está aumentando, diminuindo, se mantendo? Você consegue enxergar alguma tendência, assim, para os próximos anos que, que você consiga Então, Pedro. compartilhar? Uhum.
Não, eu acho que a tendência é. A verdade é que quem define e dita esse passo é o governo e as regras da imigração. Então, a gente tem situações em que países, como a gente da CI trabalha com vários países e enxerga muito, vive muito isso na pele. Por exemplo, num ano em que Canadá estava indo de vento em popa, o governo mudou regulamentação, imigração, mudou várias coisas, consequentemente impacta completamente no mercado. Eu diria que o nosso segmento é um segmento que depende muito dessas questões que não estão na nossa mão, como Uhum. empresários, e que a princípio tudo está indo muito bem, o mercado. A gente passou por algumas situações aqui recentes em relação a cartas fakes, que são estudantes que fazem cartas falsificadas e a imigração andava aceitando e impactou muito no nosso mercado como um todo. Mas essas oscilações, no geral, são ajustadas, a imigração regulamenta, regulariza e começa a ser mais strict, mais restrita em relação a isso, Uhum. e tudo bem. A maior preocupação mesmo, eu diria, do mercado são essas regulamentações que elas entram em vigor da noite para o dia, sem ninguém estar Uhum. esperando, e a gente é pego de calça curta nesse aspecto, né? Mas, Isso, então, assim, isso, a princípio, isso tem muito a ver com essa questão migratória, né? Do país ser mais restrito para imigrantes, né? exatamente, exatamente. Por exemplo, eles criarem uma regra que o visto que hoje é de 8 meses, então quem vem fazer um intercâmbio de estudo e trabalho tem 8 meses para estar no país estudando e trabalhando. E eles mudam, por exemplo, eles permitem que esse estudante trabalhe a metade do período do dia. Então, 20 horas por semana ele pode trabalhar, 20 horas ele estuda. E aí a imigração amanhã mudar e falar, a partir de agora, estudantes de inglês não podem mais trabalhar, só estudar. Coisas desse tipo podem acontecer e impactar, obviamente, o nosso mercado, porque se Sim. esse é o grande atrativo para as pessoas virem, a partir do momento que eles mudam essa regra, ou, por exemplo, a comprovação financeira. O aluno precisa comprovar um valor financeiramente, né? Para comprovar que ele tem como se manter no país nesse período em que ele está vindo para cá. E aí eles mudam, às vezes, as regras e aumentam absurdamente. Essas coisas acontecem, já aconteceram, e que não dependem da gente nem do nosso trabalho. A gente está abaixo dessas regras, né? A gente precisa somente Uhum. segui-las. Então, Sim. essa é a única preocupação. Mas eu acho que o mercado continua superaquecido, os alunos vindo para a Irlanda, enxergando o destino como potencial para se desenvolverem e crescerem. Muita imigração. A Irlanda também é um país que concede muito work permit. Só para quem não sabe, work permit é uma permissão de trabalho. É como se essa pessoa que conseguisse esse work permit tivesse permissão para morar como residente legal do país. Então, o que? Uma empresa te fornece um sponsoramento, ela te dá um salário mínimo, que é um salário alto, né, por ano, em torno de 36, 38 mil euros ano. E aí essa pessoa consegue entrar pelo Critical Skills, que é um conhecimento diferenciado que essa pessoa tem várias áreas que podem ser aplicadas para esse Critical Skills, e Uhum. essa pessoa consegue uma residência definitiva no país. Então, é como uma imigração legal e definitiva. O brasileiro, só para você ter uma ideia, foi a Uhum. segunda nacionalidade com mais concessões de work permit na Irlanda no último ano, perdendo somente para a Índia, que a Índia é imbatível, né, no volume de pessoas e volume de Sim. tudo, né? Então, nós fomos a segunda nacionalidade com mais concessões de work permit no último ano. Então, que é muito legal, que mostra quanto o mercado está aquecido, quanto recebe brasileiros e valoriza a mão de obra brasileira profissional, qualificada, porque a gente é muito qualificado também. Então, isso é um diferencial muito grande. Legal. Mas o país ele também tem, por exemplo, alguma carência de profissionais formados, esse tipo de coisa, porque eu sei que alguns países Total, existem, né? E aí quanto total. maior a carência, maior ele é mais aberto para dar essas concessões Exatamente. específicas, né? Exatamente. O Critical Skills é justamente para cobrir esses gaps, essas vagas que estão em aberto e que não conseguem cobrir com profissionais do país. Então, por exemplo, chefe de cozinha é um Critical Skills, enfermeiro, ou pessoas da área de marketing, pessoas da área de TI, área de saúde, no geral, é muito demandada, porque existe uma demanda muito grande, né, de profissionais qualificados na área de saúde. Então, basicamente, é isso mesmo que você falou. Então, o país tem gaps de competências nessas áreas e precisam preencher com profissionais qualificados de outros países. É que eu lembrei que em 2008 eu passei 2 meses na Austrália fazendo curso de inglês e eu lembro que Legal. tinha essa discussão que o país não Isso, formava profissionais porque poucos jovens queriam ir para a faculdade e exato, eles tinham uma carência muito grande de profissionais e tentavam trazer de outros países, né? E aí você falou, eu lembrei que exatamente. tem essa situação. É exatamente isso. Agora, Malu,
quando você, assim, você falou dos desafios, enfim, que o negócio ele é muito sensível a esse tipo de regulamentação, enfim, do governo ser mais restrito ou não. Como foi o período da pandemia também para vocês? Teve um impacto muito grande? Como é que isso funcionou aí no negócio? Para o business teve um impacto muito grande. Eu acho que as nossas duas grandes sortes foi que o governo foi muito generoso, tanto com empresas quanto com profissionais. Então, todos os profissionais a gente colocou em layoff, que a gente colocou eles em stand-by, né, em pausa. O governo deu um salário bem interessante, um valor bem interessante para todos os funcionários, para Legal, mantê-los conectados à empresa, e ele deu um subsídio financeiro também para as empresas, o que entendi. sustentou a gente por um tempo. Então, isso foi muito legal. Diferente de outros países que, inclusive, assim, imigrantes eles mandavam embora, aqui foi assim, mãe e pai não faziam o que a Irlanda fez para as pessoas. Então, isso foi o que nos deu fôlego para nos mantermos e retomarmos, assim, mas foi meio que zerou tudo, né, e vamos começar de novo, um pouco disso, mas a gente conseguiu se manter na pandemia por essa razão. E a demanda, obviamente, foi pro zero, porque ninguém conseguiu voar, né? Não, mas a nossa grande vantagem é que nós, Irlanda, a gente desenvolveu um trabalho muito forte dentro da Irlanda com estudantes daqui. E os Legal. estudantes que quisessem continuar, como recebiam essa verba financeira do governo, eles precisavam manter o status de visto deles atualizado. Então, eles não podiam ficar ilegais. Então, eles precisavam, para estar na Irlanda legalmente, se ele não tem um work permit, ele precisa estar estudando. Então, a Uhum, gente continuou vendendo para os estudantes que estavam aqui, entendi. porque eles precisavam manter o status de visto deles. Então, isso não afetou tanto, embora, obviamente, a venda não era exorbitante, né? Não era algo muito expressivo, a gente conseguiu se manter muito por essa razão também. Entendi. Não, legal. Malu, a gente está caminhando aqui para o nosso encerramento, mas antes de terminar, queria, enfim, acho que eu ouvi de você aí, o que você falaria para um empreendedor, assim, para uma pessoa que estava talvez na sua situação lá em 2015, 16, pela cronologia que eu capturei aqui, Isso, isso. num país estrangeiro, pensando em empreender, e, enfim, com algumas ideias, o que você falaria para Balu lá de trás, que estava ainda na dúvida sobre como empreender e como fazer acontecer. Eu falaria, Pedro, que para eu não duvidar jamais da minha capacidade de fazer isso. E eu falaria para todos vocês que pensam nessa possibilidade para não duvidar da capacidade de vocês. Porque eu acho que nós brasileiros nós temos uma personalidade muito perseverante. Nós somos muito perseverantes, nós somos muito batalhadores. E perder a oportunidade de dar o nosso melhor num lugar sendo nosso em que a gente pode colocar o nosso melhor, porque muitas vezes numa empresa, quando você entra para uma empresa, você não pode ser 100% que você colocar tudo que você pensa, você não pode extrair o máximo de você, né? Muitas vezes você precisa estar limitado naquelas regras e tal. E a partir do momento que você está fora, existe a barreira da língua, mas você pode desenvolver. Existe uma infinidade de possibilidades para nós de fora, que talvez não tenhamos uma língua, um inglês avançadíssimo, desenvolvermos business, né, desenvolvermos negócios para o nosso segmento, para o nosso mercado brasileiros. Então, assim, Uhum. existe um universo de possibilidades. Eu acho que o nosso potencial está dentro da gente. A gente tem muita capacidade de fazer muita coisa. Então, não diria para todos vocês não desistirem. Não me arrependo. Se eu precisasse voltar atrás e fazer tudo novamente, eu faria sem dúvida nenhuma tudo novamente, porque eu acho que valeu muito a pena o quanto eu aprendi, o quanto eu desenvolvi, o quanto hoje a gente colhe, constrói, colhe e constrói, e colhe outra vez, mas assim, do trabalho que a gente desenvolve aqui, isso não tem preço. Eu acho que é impagável e nada melhor do que você ser chefe de você mesmo, né? E poder desenvolver o seu melhor dentro da sua empresa e poder ver isso crescer, isso não tem preço. Não, legal. Obrigado, Malu, pelas palavras inspiradoras e, pô, queria muito te agradecer pela presença, por ter compartilhado sua história. Acho que ela é bem interessante, bem inspiradora, como eu falei, assim, para os nossos ouvintes. Antes de encerrar também, compartilha com a gente os canais que vocês têm de conteúdo. Sei que a CI produz bastante coisa, tanto para quem, enfim, quer conhecer melhor o trabalho, quanto para eventualmente alunos que querem conhecer melhor o país. Quais são os canais que a gente, Claro. que a gente pode te achar? Na CI, o Instagram da CI é @CI Irlanda e o meu Instagram pessoal é @namaladamalu.
Nos adicione lá, vai ser um prazer falar com vocês. E obrigada, Pedro, obrigada pela oportunidade. É um prazer trazer essa minha história para vocês. Sempre muito legal contar para as pessoas um pouquinho de mim. E se de alguma forma eu puder ter tocado em alguém, inspirado alguém, vai ser já um prazer muito grande. Não, Malu, tenho certeza que tocou sim, você tem uma energia super, super legal, assim, eu gosto bastante de falar com você, a gente troca bastante informação, tô aqui andando aqui com esse projeto do médico, já que você já compartilhou comigo que a gente está nos bastidores, e pela nossa conversa eu já entendi que não é uma resposta, então eu vou dar um jeito de fazer. Isso. Obrigada, vai ser um prazer, Pedro, desenvolver mais esse business contigo. Não, obrigado, Malu, foi um prazer. Espero também que você tenha gostado de participar. Amei, é sempre muito bom falar com você, é um prazer. Tá bom. Obrigada, pessoal. Tudo de bom. Gente, tchau. Estamos então encerrando mais um episódio. Espero que todos tenham gostado. Foi uma conversa super gostosa. E até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.